prefere decepcionar os seus pais, a sua família, ou você prefere decepcionar a si mesma? A cachorra, ela pensa em qualquer pessoa, mas não pensa em si mesma. Seus pais escolheram ter você, então eles que lidem com as consequências das escolhas deles. Oi, filhos, como é que vocês estão? Eu espero muito que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tava com essa questão pelas convivências que eu tenho, porque eu não sou o tipo de pessoa que pensa muito em se isso que eu vou fazer vai decepcionar alguém à minha volta. Eu sou bem egoísta nesse sentido. Eu tava vendo que a visão das pessoas nessa situação é muito mais de empatia, sabe? De pensar no outro, de pensar em pai, mãe, periquito, papagaio, cachorro. Ela pensa em qualquer pessoa, mas não pensa em si mesma. E eu fiquei refletindo muito sobre isso. E eu queria muito conversar sobre isso na internet também, sabe? Debater com isso sobre outras pessoas. Eu queria muito saber essa resposta de vocês. E eu queria entender por que essa pergunta é tão difícil de responder. Óbvio que a gente nasce com muitas expectativas em relação à nossa família, e a gente tem muitas expectativas em relação à nossa família. Muitas das vezes a gente nasce para suprir, né, aquela expectativa em relação a alguém. E eu fico pensando muito nisso. Por quê? Às vezes, a gente faz uma faculdade pensando no que nossos pais gostariam do que a gente fizesse, a gente faz um curso pensando no que nossos pais gostariam que a gente fizesse, um emprego ou qualquer coisa do tipo. E a gente fica naquele looping de ser aquela pessoa que a nossa família seja que a gente espera, e ao invés de fato, viver a nossa vida. Porque uma coisa que a gente tem que, os pais também tem que ter uma noção a mais, é que o filho a gente cria para o mundo, a gente não cria pra gente. Óbvio que, não tô falando que você não vai amar seu filho, proteger seu filho, nem nada do tipo, mas às vezes bota muita expectativa em cima daquela pessoa por coisas que não viveu mesmo, sabe? As pessoas ficam muito naquele loop de não saber o que fazer, com medo de decepcionar a família, sabe? Eu nunca cheguei a viver uma situação, eu acho, que eu tivesse que escolher. Aliás, eu já tive. E eu me escolhi. Eu não sou o tipo de pessoa que vai conviver com pessoas que me desrespeitam. Eu não vivo com pessoas que me magoam. Normalmente eu dou 3 chances. Eu ainda sou muito boazinha, tá? Porque eu ainda dou 3 chances para as pessoas. Se essa pessoa das 3 oportunidades ela não melhorar, ela não começar a me respeitar, ela não começar a, sabe, ser uma pessoa mais decente comigo, eu normalmente corto da minha vida. Então, eu acho que foi nesse momento. Meu pai ele tem uma mania de falar que eu sou uma pessoa bem difícil de lidar, e é exatamente por isso. Se eu tiver que escolher entre qualquer outra pessoa e me escolher, eu vou me escolher porque eu sou a pessoa, uma fase que eu até falei nos últimos vídeos que eu gravei, eu não sei qual é a ordem de vídeos de sequência, né, que vai sair, mas eu sou a pessoa que nasceu comigo, vai morrer comigo. Eu acho que a gente tem que ter essa noção, sabe? Óbvio que muita gente vai se sentir culpada e tudo mais, e eu vejo pessoas maravilhosas se sentindo culpadas por decidir o que elas vão ser na vida. Óbvio que eu não tô falando pra você ser rebelde, sem causa e sair enfrentando todo mundo, não é isso. Até porque você tem que entender também que aquele lugar que os seus pais, ou seja lá que seja a pessoa que é responsável por você, tá sendo aquilo pela primeira vez. Seu pai tá sendo pai pela primeira vez, a sua mãe tá sendo mãe pela primeira vez, ou em umas primeiras vezes você pode ser segunda, terceira filha, mas você ainda está sendo aprendizado, eles ainda estão te conhecendo, você está crescendo, se tornando adulto, se tornando adolescente, enfim, e você está fazendo parte, está sendo a sua primeira vez e está sendo a primeira vez, você está se conhecendo e a pessoa que está te criando, ela também está conhecendo você, e óbvio que você tem que deixar claro os seus gostos e coisas do tipo, mas também respeitar eles, óbvio que às vezes são conselhos que a gente tem que escutar, sabe? Sobre algumas pequenas coisas. E você também pode ter algumas coisas que vale a pena levar para em diante, sabe? Eu acho que, a não ser, por exemplo, profissão, é um negócio que eu não consigo. Por exemplo, quando eu era criança, a minha mãe ela falava que ela queria que eu fosse médica. Gente, juro, eu não tenho um pouquinho de vocação para a área da saúde. Meu romance ela é da área da saúde e ela fala sobre as pessoas que ela convive. E eu ia arrumar cada briga absurda. E outra, eu não tenho vocação para salvar gente. De verdade. Eu não tenho vocação para salvadora. Se eu fizesse, eu ia ser só por conta do dinheiro. E eu acho horrível pessoas da área da saúde fazerem as coisas pelo dinheiro porque elas são desprezíveis. Tanto que o lugar que eu menos vou, que eu odeio ir, que eu vou, assim, caso de morte, infelizmente, porque eu vivo passando mal, é o médico. Porque, caramba, cara, que ranço que me dá das pessoas, da forma que elas cuidam da gente. E eu vejo que há muita gente que provavelmente só fez a faculdade, ou só escolheu aquele curso por conta dos pais. E você vai viver daquela profissão para sempre. Ou às vezes, né, para sempre. Você também não precisa viver uma profissão para sempre. Mas você vai estar ali naquela rotina, às vezes, de 7 às 5,
ou um plantão muito maior, se você for da área da saúde, ou dependente da sua área, você vai ver aquela rotina ali absurda. Então, não faça as coisas para agradar a sua família. Faça as coisas que, principalmente coisas que vão durar a longo prazo, faça as coisas por você. Não precisa ter esse sentimento de culpa. Eu sei que às vezes a gente tem muito aquela questão de gratidão por tudo que os nossos pais fizeram, e a gente fica com aquele sentimento de culpa, sabe, por escolher nosso caminho, mas a gente tem que lembrar também que eles, um momento, tiveram que escolher o caminho deles. E eles também passaram por esse, às vezes passaram por esse sentimento de culpa, às vezes não passaram. E outra coisa, você tem que lembrar que quem ter, ou dependendo da época, né, ou dependendo da situação, seus pais escolheram ter você. Então, eles que lidem com as consequências das escolhas dele. Eles escolheram ter filho, então eles que lidem com essa consequência. E aí, se a gente, às vezes, a gente passa muito tempo tentando agradar as pessoas, a gente só tá perdendo tempo. Porque a gente tá lá naquele looping de tentar agradar, e a gente faz. E às vezes, para as pessoas que a gente tá tentando agradar, nunca é suficiente. A gente fica fazendo, e o tempo vai passando. Sua juventude vai passar, e você tá nessa questão de, tipo, agradar todo mundo, e você se perde nesse meio do caminho. Você vai chegar um momento que você não vai saber quem você é, do que você quer, do que você gosta, porque você tá nesse loop de agradar todo mundo. Então, acho que você tinha que se dar mais prioridade, tentar botar como prioridade as coisas que você quer, as coisas que você gosta. E um conselho que eu daria para, se você está passando por essa situação, se você coloca em primeiro lugar, porque o tempo vai passar. Essas pessoas, às vezes, vão te magoar ou não vão continuar fazendo parte da sua vida, seja por qual motivo, seja porque o tempo passou e a vida acaba, infelizmente, ou por outros motivos. A vida vai passar, o tempo vai passar, prioriza suas escolhas. De novo, não estou falando de ser rebelde sem causa, sair brigando com todo mundo. Eu estou falando para quando você vê essa situação, você se colocar em primeiro lugar. Porque você é a pessoa que nasceu com você, vai viver com você e vai falecer com você. Você vai viver todas as fases da sua vida com você, você que sabe o que está passando na sua cabeça, você que vive no seu corpo. Então, se coloca a sua vontade em primeiro lugar muitas das vezes. Óbvio, analisa, conversa, vê conselhos dos seus pais, mas, por exemplo, se você é artista, não deixa de ser artista porque eles querem que você faça medicina. Você pode tentar, você pode correr atrás, pesquisa mais sobre o que você quer, sobre tudo, para não achar também. Eu acho que muitas das coisas eles fazem também por preocupação, por medo de quando eles não estiverem mais aqui, quem é que vai te ajudar. Ou às vezes não, às vezes eles só são narcisistas, mas isso é papo para outro vídeo. Então, se coloca em primeiro lugar, tá bom? Então foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e me acompanhar nas redes sociais.